Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que alegria nesse Faísca Tá On! Ontem, o Vasco passou a máquina, patrolou o seu adversário. Como é bom começar um Faísca Tá On com essa alegria. O torcedor estava, engasgado. Há um bom tempo já que a gente precisava de uma partida desse tamanho para continuar pulsando essa cruz de malta aqui no torcedor de todo vascaíno. Vou pedir para você, antes que eu volte com o comentário do jogo, enquanto toca a guitarrinha mesmo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, que hoje a gente vai falar muito do craque camisa 10 que foi o Ramon Dias na tarde de ontem no Engenhão. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, um domingo de manhã de alegria, um domingo de manhã que você pode colocar a sua camisa e desfilar por todo o Brasil e pelo mundo. Depois de uma vitória gigante contra um adversário com um elenco tão qualificado, um trabalho sólido, o técnico da seleção brasileira, enfim, o Vasco conseguiu construir essa vitória dentro de um planejamento tático do Ramon Dias. E como eu gosto de fazer o Faísca Tá On aqui, tentando trocar uma ideia com você que está aí do outro lado me acompanhando. E eu sempre falo que o torcedor jamais precisa concordar com aquilo que eu penso. Apenas tentar entender aquilo que eu estou tentando passar aqui e depois cada um que tira as suas conclusões. E eu vou começar o Faísca Tá On de hoje falando sobre a tradicional live aqui do canal Atenção Vascaínos da última segunda-feira. Estiveram presentes eu, Bismarck e Flávio Dias. E o Flávio começou aí a instigar eu e o Bismarck se o Payet deveria ser titular no jogo de ontem ou se o Payet não deveria ser titular. E eu fui o primeiro a dar opinião e deixava claro que eu não via a possibilidade do Payet ser titular, principalmente pelo modelo de jogo que é empregado pela equipe do Fluminense. E olha que no chat a gente apanhou, tá? Fomos ironizados, um monte de gente aí dizendo que era o Fluminense de Madrid, que o Fluminense era o Manchester City, que o Vasco estava com medo e que não ia dar para entrar em campo. E eu falei na live de segunda-feira que dos últimos 8 confrontos, que desde 2019 que o Vasco não vencia o Fluminense, o jogo que o Vasco mais tinha possibilidade era esse de ontem, pela qualidade da equipe do Vasco. Só que isso não quer dizer que o Vasco dava para enfrentar o Fluminense de qualquer maneira. Não, precisava de um plano tático muito bem aplicado. E o Ramon Dias, na sua escalação, e eu falei isso no pré-jogo ontem no Atenção Vascaínos, ele coloca o Rossi e ali ele começa a tentar algo diferente para superar o Fluminense. O torcedor na hora deve ter imaginado, mas por que será o Rossi e não o Peck? Por que será esse tipo de formação? Por que ele não veio com o Ferretti e o Sebastião Ferreira, como ele terminou o jogo contra o Bahia? E, teoricamente, deu certo. O Vasco terminou o jogo em cima do Bahia. Por que, torcedor? Do outro lado, tem um jogador que, tecnicamente, sobra. É um monstro. Agora, há algum tempo tem dificuldade na marcação. Ele, no seu auge, no Real Madrid, em algumas oportunidades, em determinados jogos do Real Madrid, o Coentrão ia fazer a lateral esquerda porque o Marcelo já tinha essa dificuldade lá. E hoje, já no final da carreira, é um jogador que sofre muito. Então, a ideia inicial do Ramon Dias era espetar o Rossi lá com um lateral de origem, que era o Puma, para tentar fazer essa dobradinha e não deixar com que o Marcelo... Porque é o seguinte, torcedor, já vou trazer a prancheta aqui porque eu gosto muito desse assunto. O Vasco inicia o jogo com Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes ocupando esse espaço aqui, e aqui não tinha Samuel Xavier ontem, tinha Guga, que até consegue um sucesso no jogo, inclusive faz o cruzamento para o segundo gol do Fluminense, mas não é tão efetivo no apoio como é o Samuel Xavier. Samuel Xavier era um jogador que, se estivesse jogando, apoia com muito mais força. Inclusive, nas oitavas da Libertadores, fez gol na Argentina e fez gol aqui no Brasil também. E daí, qual era a ideia do Ramon Dias? Era aproveitar aqui esse posicionamento do Rossi para pegar as costas do Marcelo. Porque o Marcelo, há um bom tempo no Fluminense, ele começa a jogada vindo por dentro.
O Diniz gosta muito dessa ideia do lateral que vem por dentro. E ontem tinha o Alexander que caía aqui, porque o Alexander não vem nesse posicionamento aqui atrás do Marcelo. Ele vem aqui para tentar fechar esse corredor. E o Vasco tem a origem no primeiro gol nessa tática do Ramon. Um lance que o Rossi vem no mano a mano, o Marcelo acaba escorregando e acha o Praxedes pisando na área e fazendo o gol de cabeça. Pois bem, o Vasco faz 1-0, um primeiro tempo que o Vasco até teve outras oportunidades, o Fluminense também teve oportunidade, e nos primeiros 30 minutos o Vasco foi muito senhor do jogo. Só que, claro, foi baixando a rotação e o Fluminense termina o primeiro tempo, aliás, no jogo de ontem, 18 minutos de acréscimo entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Eu duvido uma equipe nesse brasileiro que, quando está vencendo, a arbitragem coloca tanto acréscimo assim. Mas enfim, o Fluminense no primeiro tempo perde uma peça importantíssima, que é o John Arias. E no intervalo, o técnico do Vasco acaba não mexendo na equipe. Deixa a mesma equipe. O técnico do Fluminense já faz as alterações. Aquela que ele sempre faz, que é tirar o Felipe Melo, como o Felipe Melo ontem não estava relacionado, ele acaba tirando o Marlon e coloca o André para a zaga, tornando o Fluminense cada vez mais ofensivo. E no início do segundo tempo, o que acontece? O Marcelo sai daquele posicionamento da esquerda, vai lá para o lado direito e acaba fazendo 1-1. Num posicionamento novo em que a equipe do Vasco deu toda a liberdade para ele. O Marcelo recebe a bola, acaba tocando atrás para o Lima, o Lima devolve para o Marcelo e o Marcelo acaba acertando um chute de rara felicidade, empatando o jogo 1-1. O Vasco sente o gol, óbvio, 2, 3 minutos, mas logo em seguida, um escanteio cobrado com maestria pelo Rossi, na cabeça do Verratti, o Vasco acaba fazendo 2-1. A torcida vem junto e o Vasco volta para o jogo. E novamente, o Fluminense lá pelo lado direito do seu ataque, acaba aí com o Guga achando o Lima entrando sozinho, dando uma chapada e fazendo 2-2. E aí a gente já começa a entender o que acontece e o porquê é muito difícil você escalar num jogo, em determinado momento de tanta intensidade, um time com Verratti, Praxedes e Payet. Porque se você olhar, torcedor vascaíno, agora aqui, o Piton aqui, a bola que o André acha, o Guga vindo por aqui, quem tá dobrando pelo lado de cá é o Verratti. Então você vê o grau de entrega e dificuldade que tem quando você pega um time tão bom igual o Fluminense. O Verratti é que tenta cortar o cruzamento aqui, mas o Guga acaba achando o Lima que faz o 2-2. O técnico do Vasco, Ramon Dias, faz 2 alterações. O Marlon Gomes sente alguma coisa, ele que teve a fratura no nariz, sai de campo mostrando o rosto, e o Rossi afoga. Normal, há um bom tempo o Rossi já não jogava. Ele vem com o Payet e com o Peck. Só que daí, torcedor, o que acontece? O Peck já não busca mais a profundidade, porque o Peck é canhoto, não vai buscar o fundo. E do outro lado fica o Praxedes, já cansado por todo o primeiro tempo, e mais o Payet. Aí, o Vasco, quando estava sem a bola, que faz a linha de 4, ficava aqui Payet, Praxedes, Paulinho e Peck. E o Zé Gabriel aqui atrás. Só que o Ramon Dias viu que o Praxedes não tinha mais essa recomposição. Ele saca o Praxedes e coloca o Matheus Cocão. Para não precisar fazer o Payet, dá pique de 40 metros e vinha aqui, para essa parte do campo. O Cocão já encostava aqui e deixava o Payet nessa região do campo. Então, torcedor, quando a gente fala aqui que determinados jogadores não podem jogar juntos, é pela questão tática. É óbvio que o Payet, se já não quinta no jogo contra o Curitiba, vai ser titular, mais 1 ou 2 jogos ele vai conseguir a posição de titular. Principalmente em jogos que o Vasco vai ter que propor mais, jogos que o Vasco vai ter que jogar mais. Agora, quando você pega um adversário qualificado do outro lado, o Verratti sofre para fazer a recomposição, o Praxedes sofre para fazer a recomposição, o Payet, com 36 anos, dá pique de 40, 50 metros, sem ritmo de jogo, sofre demais. Então, basicamente, ontem, a parte tática do Vasco, o Ramon Dias foi 200%. Cada movimento do Fluminense, cada maneira que ele via do Fluminense, era uma ação e uma reação. E ele fez uma leitura sensacional do jogo. O terceiro gol do Vasco foi aquela bola que o Zé Gabriel, aliás, ontem, o Vasco por diversas vezes fazia saída de 3 com o Zé Gabriel, o Praxedes vinha no meio, o Léo saía pela esquerda, saíam tabelando e conseguiam achar os jogadores do Vasco,
o Zé Gabriel toca a bola, aí tem o erro individual do André, que acaba aí trombando com o Guga, a bola sobra pro Peck, que o Peck, 2 lances anteriores, teve 2 tomadas de decisões muito erradas. Uma poderia ter esperado o ataque do Vasco chegar, chutou de qualquer maneira. Na outra, cruzou errado pro Verratti. Mas ainda bem que se recuperou com 2 gols na partida. Ficou cara a cara com o Fábio, conseguiu fazer uma boa definição. E o 4º gol foi um gol de jogada trabalhada. O Puma ganha confiança, acerta o cruzamento lá no segundo pau, o Verratti bota para dentro do gol. E o Peck aí acaba fazendo 4-2 e dando números finais à partida. Nós poderíamos destacar inúmeros jogadores do Vasco. Individualmente, Maico fez uma partida gigantesca. Léo Jardim fez uma defesa no chão, no chute do Martinelli, espetacular. Pouquíssimos jogadores do Vasco ficaram abaixo. Posso citar aqui o Puma, que salvou pelo cruzamento, não fez uma partida. Piton também sofreu um pouco. Agora os demais jogadores, todo mundo jogando num nível altíssimo e fazendo com que o Vasco tivesse essa excelente vitória. E o camisa 10 do Vasco ontem foi o Payet, que jogou o segundo tempo, mas o Ramon Dias ontem venceu e ganhou de uma grande equipe, de uma equipe que é a semifinalista da Libertadores da América e que tem o técnico da seleção brasileira. E o torcedor do Vasco vibra e vibra muito, porque são 83 dias sem o Vasco poder jogar no seu estádio. Inclusive, tecnicamente, esse campeonato ele não é algo assim que você tem um nivelamento, porque você joga com o Fluminense no Maracanã e não tem o direito de jogar na sua casa. Então, por isso que o torcedor ontem estava tão feliz, por tudo aquilo que a gente sabe que historicamente o Vasco, tem muita gente que não sabe, tem muita garotada aí que acompanha o nosso trabalho aqui. Você sabe por que o Vasco tem o direito de ficar do lado direito do Maracanã, torcedor? Porque o Vasco foi o primeiro campeão da história do Maracanã em 1950 e foi o Vasco que escolheu o lado. E eles levaram esse lado na mão grande do Vasco. Uma coisa histórica, é até feio, algo que historicamente você conquista, alguém você acaba tirando. E na história toda a gente sabe o quanto eles querem ser Vasco, né? Primeiro pela questão de títulos internacionais, que até agora nenhum título internacional. Já fizeram até camisa com faixa em diagonal. Jogadores nossos, a gente pode ficar 3 dias aqui. Chegou um determinado momento que o jogador dava 2 chutes no Vasco, já era cobiçado por eles. Só que essa cruz aqui, para pouquíssimos, é uma história. E nada mais emblemático do que a vitória ontem com os camisas negras. Realmente uma partida para encher de orgulho o torcedor vascaíno. E daqui para frente, o Ramon Dias tem peças para esse elenco. Até a janela, a equipe do Vasco era muito pobre de jogadores com qualidade. E da janela para cá, subiu muito a qualidade dessa equipe do Vasco. E com essa pegada, com essa maneira que o Vasco está jogando, existe sim uma grande possibilidade do Vasco escapar do rebaixamento. Eu acredito que nessa pegada, mais umas 5, 6 rodadas, o Vasco consegue sair da zona do rebaixamento e almejar aí um pouco acima. Beleza, torcedor vascaíno? Festeja nesse domingo. Você que daqui a pouco vai almoçar, vai sair com a patroa, coloca a cruz de malta aqui, ó. Sai de cabeça erguida. O Vasco pegou um clássico, 4 neles e segue o jogo. Galera, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. E a gente volta agora, amanhã à noite, na tradicional live do canal Atenção Vascaínos, falando muito sobre esse Vasco e Fluminense, essa goleada que o Vasco conseguiu. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!